Olá, bom dia, tudo bem? Bom, eu parei aqui um minutinho para mim estar gravando essa live. É uma live rapidinho de meu devocional. Eu tenho certeza que vai falar com vocês. Eu estava indo trabalhar, só que o Espírito Santo me conduziu a estar aqui fazendo essa live. Eu quero falar sobre guerra espiritual. Quero falar de pessoas que abriram mão do seu chamado, abriram mão da sua espada espiritual. Pessoas que tinham experiência com Deus, mas pelas guerras espirituais que estão passando, estão desistindo, estão desanimando. Pessoas que perderam o foco daquilo que foram convocados para ser. E eu creio que dessa forma que Deus nos usa, nos momentos mais vulneráveis da nossa vida, é onde que Deus nos convoca a um chamado. Ele convoca a gente para levantar pessoas que estão caídas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que precisam de uma ajuda espiritual, tanto na oração, mas como encorajamento, encorajar a pessoa a voltar naquilo que ela foi chamada e foi criado para ser, né? Então vai ser uma live rápida, naquilo que Deus colocou no meu coração. Confesso que eu estou bem assim impactado que o Espírito Santo está falando comigo e tenho uma convicção no meu espírito que vai falar com vocês também. Vocês não desanimar, sabe? Não abrir mão daquilo que Deus tem para vocês. Para que desanimar? Para que abrir mão da presença do Espírito Santo, de Jesus, para viver uma mente caída, uma mente que traz dúvida, uma mente que veio desanimar? Então estamos vivendo nos tempos que aqueles que não tiver uma convicção, quem é em Cristo, vai apanhar nesse mundo, porque a Bíblia fala que nossa luta não é contra pessoas, são principado e potestade. Então, você querendo ou não, você vai lutar contra o seu inimigo da sua alma. Nunca será contra sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu casamento, a sua identidade. Não, cara, sempre será principado e potestade, o inimigo da nossa alma. A palavra diz, cara, lá em Apocalipse, que quando os guerreiros, né, os discípulos não amaram sua própria vida, não amaram sua própria vida porque eles queriam guerrear para vencer e vencer em nome de Cristo. Então o diabo ficou furioso, ele está atrás daqueles que são obedientes à palavra, aqueles que permanecem, porque aqueles que desistiram, desanimaram, já estão aprisionados na mente dele. Mas hoje eu quero trazer essa palavra para você, cara, sair dessa metanoia de escravo das suas emoções, escravo que você não consegue vencer. Meu, estou cansado, eu já tentei, já jejuei, já orei, não dá certo. É um processo. Deus só convoca quem realmente está disponível, sensível à voz dele. E, meu, a gente precisa ter isso na nossa mente. Nossa guerra sempre será todos os dias. A palavra diz que a gente vamos passar pelo vale da sombra da morte. Então não tem como você escapar do seu vale. Você vai ter que passar. Deus vai te convocar a passar no vale do cansaço. Deus vai te convidar você a passar num vale da sua vida. Você vai ter que passar. Não tem o que fazer. Não tem mais uma missão de fugir. Quem foge de uma guerra espiritual nunca vai saber a vitória, sabe? Quando você vence o seu gigante, aí você tem sim uma convicção. Eu venci, vou vencer de novo. Não importa as lutas que você tem que passar, não importa quem você tem que enfrentar, mas tem que ter uma convicção no seu espírito que você já venceu em Cristo Jesus. Então, eu estava orando e senti muito angustiada a minha alma. E eu estava indo trabalhar, eu disse, não, vai lá, faça essa live, porque pessoas nesse momento estão com depressão, pessoas nesse momento estão precisando de ajuda, pessoas nesse momento estão tentando tirar a vida, pessoas nesse momento desistiram do seu chamado, pessoas nesse momento desistiram do seu casamento, pessoas nesse momento desistiram do seu ministério, pessoas nesse momento desistiram de trabalhar, pessoas perderam o foco, porque a pressão está tão forte no pensamento que elas não conseguem ter um raciocínio, ela não consegue ver a glória de Deus, ela não consegue ver a luz de Deus. São tantas vozes que vêm para trazer opinião daquilo que Deus já disse para você. Se Deus falou para você, esquece a opinião de outras vozes, ouça a voz do Espírito Santo. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre não abrir mão da sua espada. Eu ministrei essa palavra na igreja e Deus está falando de novo comigo. Ministra essa palavra vai ser desse mês.
Eu acredito que vai ser desse ano, vai ser para a vida inteira essa palavra, tem que ser uma convicção isso no teu espírito, que tá lá em 2 Samuel. Se você quiser abrir a Bíblia comigo agora ou depois, eu creio que vai ficar salva essa live, que tá lá em 2 Samuel 23, no verso 10, que fala sobre o soldado de Davi. Davi, ele construiu soldados, pessoas guerreiros que permanecessem com ele ali. Ele estava numa caverna de Adulão. O que é uma caverna de Adulão? Pessoas improváveis, pessoas que estavam lá endividadas, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que desistiram, pessoas que estavam com conflitos emocionais. Caverna de Adulão significa lugares improváveis, pessoas derrotadas emocionalmente, fisicamente, pessoas que estão com o casamento destruído, pessoas que estão quebradas por dentro, quebrado no seu relacionamento com Cristo, quebrado com o seu relacionamento com as pessoas mais próximas, quebrado por dentro, quebrado financeiramente, quebrado fisicamente, quebrado com doenças. Caverna de Adulão significa isso. Deus não levou Davi à toa lá. Deus é um Deus que tem estratégia. Deus nunca perde, Deus nunca vai perder. E Deus colocou Davi nessa caverna para discipular esses homens. Esses homens agora viraram guerreiros, viraram homens fortes, valentes. Nesses 400 homens, 4 andaram com ele e 3 eram os seus melhores guerreiros. Desses 3, eu vou falar de um só, que Deus falou comigo, que é Eliezer, que está lá em 2 Samuel 23, no verso 10 fala assim: Eliezer matou uns filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. O Senhor lhe deu uma grande vitória naquele dia. Quando o seu exército voltou, todos os soldados que tiveram fugido voltaram para buscar os despojos. Então, ou seja, Eliezer era um soldado de Davi. Davi discipulou esse homem. Falou assim: olha, você vai ser matador de gigante. Você vai matar... Você vai olhar para o seu gigante como um gafanhoto. É assim que nós cristãos e crê em Cristo, depende de religião que você é. Se você crê em Cristo, você tem que olhar para as suas dificuldades como um gafanhoto, não como um gigante impossível de acontecer. Nada para Deus é impossível de acontecer. Se você crê nele, se você tem uma convicção, se você é uma pessoa de oração, se é uma pessoa que busca a presença dele em primeiro lugar, então o seu gigante, ele não pode dominar você. Você que tem que dominar a situação que você está. E aqui a palavra diz que Eliezer, ele matou tanto, ele destruiu tantos os inimigos dele, que a mão dele cansou a mão dele, só que a espada que grudou na mão dele, ou seja, tanto sangue que matou, então o sangue daquele soldado grudou a espada na mão dele. O que isso significa? Que vai chegar um momento da sua vida que você vai orar, você vai buscar, você vai jejuar, você vai de novo orar para essa pessoa, de novo orar para a situação, sim, de novo você vai orar pela sua família, de novo você vai orar para a área financeira, de novo você vai orar para aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas por mais que seja cansado emocionalmente, a palavra diz ainda que o nosso interior esteja cansado, mas nosso interior está sendo renovado, ou seja, ainda que o nosso corpo físico cansa, mas o nosso espírito não pode cansar, porque nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Então quem é do céu tem que entender que a nossa luta é espiritual, então o cansaço que vem é espiritual. Lógico que tem um cansaço físico, precisa descansar, precisa dormir, precisa ter um tempo com você, um tempo de atividade, mas o seu cansaço é espiritual. Então quando você tem isso na sua mente, você vai entender. Não desista, sabe? O salmista fala lá em Salmos 94:19, fala assim: quando a ansiedade já me dominava, num ritmo, Deus trouxe um consolo, um alívio para minha alma. Então quando você tiver na sua alma ansiedade, preocupado, como que vai ser o seu amanhã, como que vai ser, Deus vai trazer um consolo, Deus vai trazer uma resposta. E a resposta dele pode ter certeza que é melhor que a nossa. Pode ter certeza que a resposta de Deus vai trazer uma paz no nosso espírito, não uma paz que nós queremos, mas a paz está no espírito, né? As pessoas no mundo procuram uma paz embebida em drogas, sexo, sei lá, prostituição, roupas, comida. Essa paz procura, mas nós não. Nossa paz é em Cristo, nossa paz é buscar na graça de Deus, nossa paz é buscar a presença de Deus, a nossa paz é adorar o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, as coisas desse mundo
não domina mais nossa mente, nossos pensamentos. E talvez você tá nessa situação de, meu, eu tô cansada de lutar por isso, tô cansada por isso, tô cansada por aquilo, sabe? Lá em Salmos 73, 26 fala assim: o meu corpo, ainda que o meu corpo pode apodrecer, fraquejar, mas Deus, Ele é minha força, no meu coração existe uma esperança, Deus sempre será a minha herança. Ou seja, ainda que o seu corpo físico fique cansado, mas Deus é a sua força, é Deus que domina os seus pensamentos, é Deus que governa o seu coração diante dele. E tantas coisas vêm para trazer dúvida, porque o diabo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Toda vez que você tá lá no seu propósito, ele vem: será que vai dar certo? De novo você vai orar por isso? Ele é o pai da mentira. E se você não tem uma palavra de Deus no seu coração, você vai acreditar. Então por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6:10, revestir da armadura de Deus, revestir da espada, revestir do capacete de salvação, revestir do escudo da fé, revestir do cinturão da verdade, revestir do evangélico. Jesus, ele venceu o Satanás, cara, na palavra de Deus. Então se você é um cristão que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejua, desculpa, você vai apanhar, você vai sofrer. Mas se você é um cristão que tem entendimento que a Bíblia não é apenas uma coisa histórica, só vou ler a Bíblia na hora do culto, só vou ler a Bíblia no dia mal, meu, você tem uma mentalidade errada, porque a Bíblia não é um instrumento de Deus. A Bíblia quando você lê ela lê você, ela mostra que dentro de você precisa de conserto, precisa de renovo. Você vai ser exortado, você vai ser consolado, mas também você vai ser uma pessoa vitoriosa. Se eu estou aqui hoje, cara, tô nessa live, porque não foi na minha força do meu braço, porque na minha força do meu braço eu já tinha perdido, sabe? Se eu fosse pelo meu emocional, eu já tinha desistido, mas é por causa de Cristo. É Cristo que me deu essa coragem, é Cristo que me deu essa vontade, sabe? Eu estava pensando sobre essa live, como que eu ia fazer, da maneira que eu tinha que fazer, e eu estava pensando sobre quando a história de Natanael, quando Felipe foi chamar Natanael, falar assim: olha, Natanael, nós encontramos aqueles que nós esperamos por muitos anos, que era o Jesus Nazareno, ele está na cidade. Então Felipe vai até Natanael, representa Jesus para ele, e Natanael fala assim: pode vir uma coisa boa de Nazaré? Jesus, ele não era uma pessoa que todo mundo achava que seria o Salvador ou uma pessoa improvável, cara, porque Jesus, ele veio de um lugar simples. Então Jesus, ele sempre foi rejeitado, cara, ele foi rejeitado pelo ser humano desde quando ele nasceu. Você acha que hoje não vai ser diferente? As pessoas olham para Jesus para diminuir Jesus, as pessoas olham para Jesus, pode ver uma coisa de Jesus? Porque muitas vezes, cara, a religião apresenta esse Jesus, um Jesus improvável, um Jesus fraco, um Jesus que condena, Jesus que é chato, porque é isso que a religião representa. Mas se você conhecer Jesus de verdade, você vai ver que ele não é fraco, você vai ver que ele não vai te rejeitar, você vai ver que ele vai te dar força. Quando Natanael, ele contra Jesus fala para ele assim: Natanael, eu te vi debaixo da figueira, antes de Felipe te chamar, eu te vi, eu vi o seu coração, eu vi os seus pensamentos, eu vi suas ideias, eu vi os seus conflitos, eu vi a agonia que você tá, sabe assim. Jesus falou isso para ele, cara. Jesus falou assim, então ele reconheceu quem era Jesus. A experiência que Jesus falou com ele reconheceu que realmente Jesus não era inferior, mas um Jesus Cristo Salvador, que poderia sim tirar ele da condição que ele estava e pôr em outro lugar. E quando eu tive esse encontro com Jesus, foi exatamente isso. Quando eu lembro dessa história, eu choro, cara, porque no momento mais difícil da minha vida, no momento que eu estava em depressão, eu estava num momento que eu estava tipo de decisões na minha vida, né? Eu já estava num processo de masculinidade muito grande, usava hormônio masculino, nascia barba em mim, estava nascendo barba em mim, já estava no processo de falar para minha mãe não me chamar mais de mulher, não me chamar mais de feminina, porque não tinha mais isso na minha mente, e eu estava no meu quarto com uma depressão, pensamento de suicídio, eu não tinha mais dentro de mim vontade de viver, e não tinha mais, porque eu estava tão angustiada na minha alma, eu estava tão aflita que não sabia o que decidir,
sabe, longe de Deus, longe da presença de Jesus, meu, longe de tudo. Eu estava concentrado naquilo que eu acreditava, nas minhas crenças, naquele quarto de bagunça dentro de mim. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida a partir de hoje, eu não sei, eu não tenho vontade de viver. Eu estava eu cheguei ao ponto de chegar no hospital e falar pro médico que eu estava com depressão, que eu queria um remédio, que eu estava tendo um infarto. Meu, eu já estava nesse ponto, sabe, de mostrar para as pessoas nas redes sociais um sorriso, um corpo top, um título top, mas a minha alma estava angustiada. Eu estava com uma depressão profunda, sabe? Jesus, ele me visitou naquele quarto, ele me mostrou a verdade, ele me trouxe a paz, ele me tirou de lugar de escuridão, sabe? Então eu não posso ficar me calada, sabe? Eu não posso permanecer, eu tenho uma experiência com Jesus e viver numa vida natural. Não, cara, eu tive um encontro com Jesus para levar a boa notícia, ajudar as pessoas que estão na depressão, pessoas que estão com conflito nos seus emocionais, pessoas que estão na crise, e poder ajudar ela de uma maneira melhor, sabe? Então eu uso as minhas redes sociais, cara, para ajudar as pessoas, né, daquilo que é a verdade, porque a palavra de conhecer a verdade vos libertará. Mas se você conhecer mentira, ela também te aprisiona, sabe? E quantas pessoas estão aprisionadas nas suas mentiras, nas suas crenças, naquilo que ela está ouvindo diariamente. E Deus falou assim, não, as pessoas precisam conhecer a verdade, não uma religião, porque religião, ela não te leva a lugar nenhum, cara. Mas se você conhecer Jesus Cristo, o seu Salvador, ele pode sim mudar a sua vida, ele sim pode mudar a sua história. Independente se você não concordar ou não com a Bíblia, cara, a palavra de Deus não vai mudar porque você não concorda. Jesus não vai deixar de existir porque você não concorda. Ele está ali, ele está à porta. Ele fala, estou à porta, eu bato. Se você deixar eu entrar, eu entrarei então com você. Eu entrei no seu coração, eu mudarei sua sorte, eu mudarei sua vida. Ele está à porta. Sabe, lá em Cantares 4, fala que o noivo estava com óleo cheio, assim, para abençoar a noiva. O noivo estava na porta, mas a noiva estava distraída, a noiva estava cansada, a noiva não quis se levantar para abrir a porta para o seu Senhor, não abrir a porta para Jesus. E quando ela caiu a ficha dela, ela foi abrir a porta para ele, ele tinha saído, ele tinha ido embora. E essa noiva, ela tinha apanhado dos atalaia, que naquele caso eu acredito que sejam os demônios, porque quando você não abre a porta para Jesus, você abre a porta para quem então? Se Jesus não está entrando na sua vida, quem está entrando na sua vida? Se Jesus não está trazendo uma verdade, quem está trazendo uma verdade sobre você, sabe? E Deus tem me colocado isso no meu coração, meu, permaneça diante de Deus, permaneça fiel, meu. Como aqui eu acabei de ler 2 Samuel 23, num tempo de guerra, muitas pessoas vão fugir. Porque quando Eliseu foi para a guerra, ele foi sozinho. Porque muitos fugiram. E quando chega a sua guerra, é para você, não é para as pessoas. É você que vai ter que orar, é você que vai ter que jejuar, é você que vai ter que se arrepender, é você que vai ter que consertar a sua vida, é você que vai ter que arrumar essa bagunça. Mas se você não fizer isso, se esperar para alguém faça isso por você, se você esperar alguém que te ajuda, você vai ficar sempre dependendo de alguém. Nossa maior dependência é de Cristo. Lógico que precisamos de pessoas. Eu não estou aqui sozinha. Eu tenho meus intercessores, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho os meus pastores. Mas é o meu secreto com Deus, é minha vontade, é minha perseverança com Deus, sabe? E quando Eliseu ele teve essa experiência com Deus, eu não vou abrir mão da minha espada. Eu vou cansar na guerra, as minhas mãos vai cansar. O gigante está na porta, mas eu não vou desistir. Porque se ele desistisse, como os outros soldados desistiram, ele ia perder a guerra, ele ia perder o seu território, ele ia perder tudo que ele conquistou até aqui. Então quando você desista daquilo que Deus falou para você, você vai perder. Deus não nos chamou para a gente ser covarde, Deus nos chamou para ser corajosos, sabe? Então se você crê nisso, entregue sua vida para o Senhor. Se você está afastado, volta de novo. Se você está pecando, pede arrependimento, sabe? Não tenha vergonha de falar, eu errei, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor. Não seja uma pessoa ignorante, sabe? Orgulhosa, sabe? Peça ajuda. Se você está nos seus conflitos, sabe? Não tem uma convicção quem você é, pede conselho para os seus pastores, sabe? Esteja numa igreja, procura um discipulado. Eu sou uma pessoa que os meus pastores eles estão presentes naquilo que eu estou fazendo. Eles sabem que as coisas que eu faço.
E quando estou com conflito ou estou com um sentimento, eu vou lá e conto para eles. Eu tenho os meus intercessores para que eu possa pedir ajuda. Eu não ando sozinha. Então, seria uma pessoa orgulhosa na sozinha. Então, qual que é a guerra que você está vivendo hoje? Qual a guerra que Deus está te convocando a lutar? Coloca diante do Senhor. Coloca na presença dEle. Por que você está cansado? Porque você está indo do seu jeito, da sua forma? Peça para Deus sabedoria, peça para Deus, Deus, eu estou vivendo nessa situação e eu não sei como começar. Peça para Ele vai te dar a direção. Nada se você, a palavra diz, se você trancar no quarto, orar ao Pai, no secreto Ele vai trazer a resposta. Ora o Senhor, põe um louvor, põe a adoração ali. Estuda você, sabe? Graças a Deus, quando eu nasci de novo no Espírito, eu fui ensinada dessa forma. Eu fui ensinada que eu tinha que aprender a guerrear, eu tinha que aprender assim, a lutar, eu tive que aprender assim, a orar, eu tive que aprender assim, a ler livros que vai me ajudar. Então, eu tive problema com paternidade, fui estudar paternidade. Tive problema com abuso sexual, fui estudar o abuso sexual. Tive problema com homossexualidade, fui estudar sobre a homossexualidade. Eu tinha dificuldade de tantas áreas da minha vida, a desconstruir aquilo que eu acreditava. Eu precisei desconstruir tudo de novo. Mas, não foi fácil. Eu entrei em depressão, chorei, berrei, mas Deus esteve comigo. Sabe? Quantas vezes eu chorei de madrugada, ligava para os meus pastores, fui na casa dos meus pastores de madrugada. Quantas vezes me ajudaram de manhã, 6 horas da manhã, eu estava na porta da casa do meu pastor, me ajudando. Quantas vezes? E eu estou aqui. Então, eu vou permanecer firme até que Jesus venha. Só que eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, não vou abrir mão da minha espada. E você vai acreditar nisso? Você vai abrir mão da sua espada? Ou você vai ser como os outros guerreiros que fugiram da batalha? Se você não tiver uma cicatriz na sua alma, como você vai lembrar o que você já venceu? Sabe, quando eu olho pro meu passado, eu olho pro espelho, eu olho pro meus trejeitos, eu falo, nossa, eu venci uma guerra aqui. Essa marca é um sinal que eu venci um gigante. Então, quando eu olho para mim, olho para o espelho, olho quando eu vejo que Deus colocou um espinho na minha costela, assim, é para mim lembrar de onde que Ele me tirou, para mim lembrar que sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu caio, sem Ele eu sou uma pessoa fraca. Então, essa é uma vida cristã, é você todos os dias pôr diante do Senhor, andar com a Bíblia, andar com a espada, conviver com ela. Ter um tempo de devocional, não seja uma pessoa religiosa, não seja hipócrita, sabe? Seja pessoa orgulhosa, não seja, porque se você for isso, você vai cair fácil. Não seja uma pessoa que fica procrastinando, sabe? Tenha propósito na sua vida. Se você não tem propósito, então começa a ter. Se você não tem uma convicção, então começa a ter. Porque os dias maus vêm para os bons e vêm para o ruim. Vêm para o cristão e vêm para os gentios. Vêm para todo mundo, o dia mal vem para todo mundo. A palavra diz que no dia mal, se você sentir fraco, então você não aguenta uma batalha. Você não aguenta. Mas no dia mal, se você buscar no seu Senhor, buscar conselho, buscar oração, buscar perseverança, o Senhor, o seu Deus, Ele nunca dorme, o guarda de Israel, Ele está sempre com o olho aberto, Deus nunca é pego de surpresa. E eu nem sabia que ia fazer essa live, mas Deus já sabia. Eu nem sabia como comecei meu dia, eu nem sabia como começar o meu dia, mas Deus já sabia. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Medita na palavra. Se você está cansado, desanimado, entrega a vida ao Senhor. Peça para Ele. Sai desse lugar de vítima. Sai desse lugar de eu não consigo. E para ouvir mentira. Para de ouvir vozes que não vêm do Senhor. Se você está ouvindo uma voz, você vai para a Bíblia. Se a Bíblia, você está concordando, amém. É de Deus. Então, se olha para a Bíblia, não é de Deus, então descarta. Descarta a opinião das pessoas e usa suas redes sociais para falar de Jesus. Não fica no TikTok vendo porcaria que só destrói a sua mente. Não fica vendo coisas que não vai ajudar você. Anda com pessoas que te ajudam, pessoas que te levam perto do Senhor, não pessoas que tenham ideias erradas. Eu, graças a Deus, eu tenho essa visão. Eu ando com pessoas que é intercessor, que fala face a face com Deus. E não ando com pessoas que tem face com o diabo, que fala mentira, que inventa as coisas. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você fala, cuidado que tipo de conteúdo que você está recebendo, porque isso vai gravar a sua mente, isso vai trazer a queda. Amém?
Então é isso, é uma live rápida, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salva essa live, se você quiser compartilhar com alguém, fique à vontade e ore por mim. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.